E aí, meninos, tudo tranquilo? Vamos trabalhar hoje com resolução de questões da aula 6, membrana plasmática. Vamos lá, né? Pessoal, tem 5 questõezinhas aí para a gente comentar sobre a membrana plasmática. Aí depois, naquela aula sobre aquele encontro que a gente tem na quarta-feira, né, à tarde, a gente aproveita para resolver mais questões. Então, vamos lá, né? Então, a primeira questão diz assim: a membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. Você assistir a aula sobre membrana plasmática, aula 6, você vai ver isso aí. De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por... Isso tem a ver com a constituição da membrana plasmática. Na nossa aula lá, a gente mostra para vocês que a membrana plasmática ela é constituída por camada dupla de fosfolipídios e que estão associados com proteínas. Então, posso dizer de uma maneira rápida e grosseira que a membrana plasmática é uma estrutura lipoproteica, que ela é constituída de lipídios com proteínas. Se eu quiser detalhar mais, aí eu digo que a membrana plasmática é uma estrutura formada por lipídio e proteínas, sendo que os lipídios estão conjugados com fósforo. Então aí ficaria o quê? Camada dupla de fosfolipídios, né, associados com proteínas. Então se você der uma olhadazinha aí na questão de número 1, a resposta se encontra na letra C, né? Vamos marcar aqui, né? Letra C. Ó, a resposta está aqui, ó. Letra C. Tranquilo? A segunda questão diz assim: a membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Isso também a gente viu na nossa aula. Vocês vão assistir a aula e vão ver isso aí, né? Todo ser vivo que é formado... Aliás, todo ser vivo, isso é um dogma da biologia. Todo ser vivo é formado por células. Por isso que os vírus não podem ser considerados de seres vivos, porque não tem organização celular. E todo indivíduo que tem célula tem que ter membrana plasmática, porque a célula basicamente é constituída pela membrana, pelo citoplasma e pelo núcleo. Tranquilo? Então, a membrana plasmática é uma estrutura que pode ser encontrada desde uma simples bactéria, uma alga, um protozoário, plantas das mais simples às mais evoluídas, em todos os animais, dos mais simples até os mais evoluídos. Todos os seres denominados seres vivos são constituídos de células. Portanto, todos têm membrana plasmática. E aí ele está dizendo que essa estrutura é formada principalmente por fosfolipídio, que é um reforço que você já viu na primeira questão, e proteínas inseridas, né, que são as proteínas intercaladas, são as proteínas periféricas, apresenta várias funções. A membrana tem várias funções, a gente destacou isso também na nossa aula. Só que ele está dizendo aí, tem várias funções, exceto a de, é para você escolher dentre aí as opções que nós temos, aquela que não é função inerente à membrana plasmática. Tem 5 itens aí, então significa dizer que desses 5 itens, 4 correspondem a funções inerentes à membrana plasmática, e uma delas não é. Então a gente viu na aula que a membrana plasmática tem capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Isso a gente chama de barreira ou permeabilidade seletiva. Então a letra A faz sentido. A letra B, transporte de substâncias. Bom, a membrana plasmática tem a capacidade de escolher o que entra e o que sai, então ela faz transporte de substâncias. Beleza? A letra C, interação entre células. Lógico, né? Partículas que saem de uma célula automaticamente entram em outras, e vice-versa. Então também faz sentido. Na letra D, a membrana plasmática envolve o material genético? Não, pessoal. O material genético se encontra no núcleo da célula. Quem envolve o material genético é a membrana nuclear, que recebe o nome de carioteca. E nós estamos aqui, evidentemente, estudando membrana plasmática. O alvo da nossa aula, assim como da nossa atividade, é a membrana plasmática, certo? Então, ele quer dizer aí, aliás, ele mostra nessa questão que todos os itens são verdadeiros, exceto, então você marca o item que não é verdadeiro, é a letra D, né? Que isso aqui é função da membrana nuclear. Responder a sinais externos, a membrana, ela sofre, né? Ela passa por essa capacidade de excitabilidade.
E ela responde a estímulos externos. Não só estímulos de toque, mas também estímulos elétricos e assim por diante. Então, o item que não faz sentido é o item D. Pessoal, já deixei bem claro e volto a repetir. A nossa aula aqui é como se eu estivesse em sala de aula, que não é a aula para o YouTube. Então, não significa dizer que eu posso errar, e de repente eu posso gaguejar um pouco aqui. Posso errar, assim, no sentido de gaguejar um pouco. Mas eu não vou parar para fazer a edição, tá bom? Eu quero que fique uma aula bem natural. Né? Eu poderia fazer a edição, dá trabalho e fica muito chato. Então, vamos tocando assim mesmo, tá bom? Como se estivéssemos em sala de aula. Aí, mais um errinho corrigido, né? Tópico 3. Assinale a alternativa correta a respeito da membrana plasmática ou membrana lipoproteica. Bom, a questão 3, ela diz assim: em bactérias apresenta uma organização diferente das encontradas em todas as células eucarióticas. Veja bem, assinale a alternativa correta a respeito da membrana plasmática ou membrana lipoproteica. Vamos ver todos os itens, depois a gente escolhe aí o que é para marcar, né? Existe apenas como envoltório externo das células. Beleza? É formada por uma camada dupla de glicoproteínas com várias moléculas de lipídios incrustadas. Beleza, né? A letra D é rígida, garantindo a estabilidade da célula. E a letra E está envolvida em processos como a fagocitose e a pinocitose. Pessoal, quem assistiu a nossa aula, vocês vão ver essa aula e vocês vão ver que lá tem uma parte da aula que faz referências a um transporte através da membrana chamado de fagocitose e pinocitose. E esse processo está relacionado com a membrana plasmática, certo? Então, a membrana plasmática tem a capacidade de realizar fagocitose e pinocitose. O que significa isso? É quando a membrana plasmática faz isso aqui, ó. Você tem uma partícula muito grande, por exemplo, uma bactéria entrou no organismo da gente. Aí uma célula de defesa chamada de macrófago, ela não pode absorver essa bactéria, porque a bactéria é muito grande. Então o que ela faz? Ela vai lá onde tem a bactéria, ela envolve a bactéria através da membrana plasmática, ó, envolve a bactéria. Pronto. E o que ela vai fazer com essa bactéria agora aqui dentro? Ela vai destruir a bactéria. Então, esse fenômeno que a membrana tem de invaginar, englobando uma partícula estranha, esse fenômeno, dependendo da natureza da partícula, se for uma partícula sólida, que no caso é uma bactéria sólida, seria o fenômeno da fagocitose. E se fosse uma partícula líquida, se fosse um líquido qualquer que é tóxico ao organismo e a célula vai lá e engloba, o fenômeno receberia o nome de pinocitose. Então, o item inerente à membrana plasmática é o item E. Então, você vai lá na questão de número 3 e marca a letra E. Questão de número 4. Em relação aos envoltórios celulares, ou seja, em relação às membranas que envolvem as células, podemos afirmar que, vamos ler todos os itens, todas as células dos seres vivos têm parede celular? Não, pessoal, parede celular só é encontrada em célula vegetal. Na célula animal só tem membrana plasmática. Você está vendo que a gente colocou membrana plasmática, ó, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Se fosse uma célula vegetal, você teria membrana plasmática, núcleo e citoplasma. E aqui por fora você teria uma parede. E essa parede receberia o nome de parede celular. Isso aqui seria uma célula vegetal, né? Então ele está dizendo aqui, ó, todas as células dos seres vivos têm parede celular. Só as vegetais têm parede celular. O restante não tem. Se for animal, não tem. Quem é que pode ter parede celular? Fungo pode ter parede celular, vegetal pode ter parede celular, né? Bactérias podem ter parede celular. Então, nem todos os seres vivos têm parede celular. Então, não é a letra A. Somente as células vegetais têm parede celular. Acabei de falar. Célula animal... Aliás, desculpem. Fungos têm parede celular. Bactérias também têm parede celular. Não é só a célula vegetal. Então, não é a letra B. Somente as células animais têm parede celular. Célula animal só tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A letra D. Opa, desculpem. A letra D. Vamos lá para a questão 4, né? A letra D. Todas as células dos seres vivos têm
membrana celular, independente de ser animal, vegetal, bactéria ou não, todas têm membrana celular. Então, a questão de número 4, você vai marcar, na questão de número 4, a letra D. Os fungos e as bactérias não têm parede celular. Acabei de falar agora há pouco tempo. Fungos, bactérias, vegetais, algas têm parede celular. Então, o item correto na questão de número 4 é a letra D. Vamos agora para a questão 5. A membrana plasmática das células exerce uma importante função: selecionar o que entra e o que sai. Isso a gente chamou de permeabilidade seletiva. Em virtude dessa capacidade seletiva, dizemos que a membrana ela é semipermeável, porque ela regula, né, o que entra e o que passa, ela não deixa passar tudo. Se passasse tudo, ela seria totalmente permeável. Como ela seleciona, então ela é semipermeável. O que apresenta permeabilidade seletiva, selecionando o que entra e o que sai. Algumas substâncias, entretanto, entram de forma espontânea na célula por transporte passivo, sem gastar energia. Um exemplo é a água na célula animal, que pode entrar sem controle e causar sua lise, ou seja, entrar água na célula e provocar a sua ruptura. O processo no qual a água se difunde para o interior da célula é chamado de... Como a água é um solvente, pessoal, esse processo recebe o nome de osmose. Se fosse uma partícula sólida, receberia o nome de difusão. Mas como se trata de água, e água é um solvente, o fenômeno recebe o nome de osmose. E aí você marca a letra A. Beleza? Tranquilo? Tchau, pessoal. Tudo de bom. A gente se vê por aí.